Olá meu irmão, que a paz esteja com você, e hoje vamos trazer um pouco da história de Denzel Washington e como ele entendeu que Deus lhe deu e dá absolutamente tudo. E se tornou um cristão que testemunhou fé e milagres na sua vida. Palavra poderosa de Denzel Washington: entregue sua vida a Deus. Há um momento na vida em que o sucesso, o dinheiro e a fama deixam de significar vitória. Um momento em que o silêncio fala mais alto do que os aplausos. E foi nesse instante que Denzel Washington entendeu o verdadeiro propósito da existência. Ele, um homem de talento inquestionável, de reconhecimento mundial, descobriu algo que muitos passam a vida inteira sem perceber: que sem Deus, o sucesso é apenas uma ilusão brilhante. Denzel aprendeu que a verdadeira grandeza não está em receber prêmios, mas em viver com propósito, com fé, com amor e obediência ao Criador. Ele entregou sua vida a Deus. Não apenas com palavras, mas com atitudes, com orações silenciosas, com escolhas que refletem fé, com a certeza de que cada passo que damos deve ser guiado pela mão divina. Coloque Deus em primeiro lugar, dizia ele, porque tudo o que você colocar antes de Deus, um dia, será removido da sua vida. Mas o que é construído com Deus, permanece para sempre. Denzel Washington entendeu que o talento é um presente, mas o caráter é uma escolha. E quando essa escolha é feita com base na palavra, com base na fé, com base no amor, então o homem se torna mais do que um ator, ele se torna um instrumento, um canal de luz, um reflexo do próprio Deus agindo através da arte, da palavra, da vida. Hoje, as palavras dele ecoam no coração de milhões. Você nunca verá um caminhão de mudanças atrás de um caixão. Porque nada do que conquistamos aqui será levado, mas o que semeamos em amor, o que vivemos em fé, o que entregamos a Deus, isso, sim, é eterno. Denzel convida você, agora, a olhar para dentro de si, a compreender que o verdadeiro sucesso é acordar todos os dias com gratidão, buscar sabedoria nas Escrituras, agir com bondade e deixar que Deus conduza a sua história. E se hoje você sente que está perdido, cansado, sem direção, lembre-se das palavras de fé que ele repetiu tantas vezes. Quando você se ajoelha, Deus se levanta. Quando você se levanta com Ele, nenhuma força neste mundo pode te derrubar. Deus nunca te abandonou. Mesmo nas tempestades, Ele estava lá. Mesmo no silêncio, Ele te ouvia. E hoje, Ele quer te lembrar, você também pode se transformar. Assim como Denzel, entregue sua vida ao Senhor. Deixe Ele escrever o próximo capítulo. E quando essa palavra parecer terminar, ela apenas recomeça. Porque a transformação não tem ponto final. Você nasceu com um propósito. Você tem dons que o mundo precisa ver. Mas nada floresce longe da luz divina. Volte-se a Deus. Ore mais. Ame mais. Perdoe mais. E confie, porque o que Deus tem preparado para você é infinitamente maior do que o mundo pode oferecer. E novamente, Denzel nos recorda: cada vez que você estiver no topo, ajoelhe-se. Porque é ali, no momento da vitória, que o orgulho tenta substituir a fé. Não permita que o sucesso apague sua humildade. Não permita que a dor destrua sua esperança. Não permita que o medo roube o seu chamado. Deus está contigo, e Ele vai te sustentar, mesmo quando todos duvidarem. O mesmo Deus que guiou Denzel, guiará você. O mesmo Espírito que o levantou, levantará sua vida, sua casa, seus sonhos. E assim, o ciclo se renova. A fé continua. A voz da inspiração não se cala. Porque enquanto houver vida, a chance de recomeçar. E o maior papel que você pode interpretar é o papel de alguém que vive pela fé, anda com Deus e ilumina o mundo com o seu exemplo. Disciplina, propósito e o poder da oração. Sempre acreditou que a fé sem disciplina é como uma chama sem combustível. Ela acende, mas logo se apaga. Por isso, ele aprendeu a alimentar essa chama todos os dias, com oração, com leitura da palavra e com o silêncio que só Deus pode preencher. Ele dizia: se você não rezar, não vai resistir. O mundo tenta te disciplina, propósito e o poder da oração. Sempre acreditou que a fé sem disciplina é como uma chama sem combustível. Ela acende, mas logo se apaga. Por isso, ele aprendeu a alimentar essa chama todos os dias, com oração, com leitura da palavra e com o silêncio que só Deus pode preencher. Ele dizia: se você não rezar, não vai resistir. O mundo tenta te distrair, mas Deus tenta te ensinar. E essa é uma das verdades mais poderosas que podemos compreender. A vida com Deus não é sobre o que conquistamos, mas sobre quem nos tornamos no processo.
Denzel sabia que o propósito é um chamado divino. Ele não vem do ego, não vem da fama, vem do alto. É um sopro de Deus dizendo: filho, use o dom que eu te dei para tocar o coração das pessoas. E ele obedeceu. Mesmo quando o mundo esperava entretenimento, ele entregava mensagens. Mesmo quando a fama o cercava, ele escolhia ajoelhar-se e orar. Porque, no íntimo, ele sabia: a oração não muda apenas o dia, ela muda o destino. E quantas vezes você tem sentido que está lutando sozinho? Quantas vezes se sente cansado, desmotivado, sem direção? Saiba que é nesses momentos que o céu se abre em silêncio e sussurra: ore, eu ainda estou aqui. Denzel Washington viveu isso. Nos bastidores do sucesso, ele buscava a presença de Deus. Não por obrigação, mas por amor. Porque quando Deus é o centro, o resto se encaixa. E ele dizia: sonhe grande, mas reze ainda maior. Porque não há sonho que resista à força de uma alma que ora. Não há obstáculo que supere a fé de quem confia em Deus. Ele nos ensina que disciplina é orar mesmo quando não sentimos vontade. Que propósito é continuar mesmo quando não vemos resultados. E que fé é seguir acreditando, mesmo sem entender o caminho. Você pode estar no deserto agora, mas lembre-se: nenhum deserto dura para sempre. E é no deserto que Deus fala mais alto. Ele molda, Ele transforma, Ele prepara. E quando chega o tempo certo, Ele revela o porquê de cada lágrima, de cada espera, de cada provação. Denzel aprendeu que as bênçãos de Deus não chegam antes do tempo, porque Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. E tudo o que vem dele, vem perfeito, vem completo, vem eterno. Por isso, se hoje sua vida parece parada, se você sente que orou e nada mudou, continue. Porque a fé verdadeira não é acreditar que Deus vai fazer, é saber que Ele já está fazendo, mesmo quando você ainda não vê. Música suave de encerramento e recomeço. E assim, mais uma vez, a mensagem não termina. Ela renasce. Porque todo fim é apenas um novo início quando Deus está no centro. Levante-se agora. Respire fundo. Agradeça. E diga: Senhor, estou pronto para seguir o teu propósito. E quando fizer isso, o céu se moverá a seu favor. O mesmo Deus que guiou Denzel Washington, guiará você. A mesma presença que o sustentou, sustentará sua fé, sua casa, seus sonhos. Porque Deus é fiel, e quando você se entrega a Ele, sua história muda para sempre. Gratidão, humildade e o toque de Deus. Há uma força invisível que move o mundo. Ela não se vê, mas se sente. Ela não se compra, mas se conquista com o coração. Essa força se chama gratidão. Denzel Washington aprendeu cedo que quem é grato transforma qualquer lugar em altar e qualquer momento em milagre. Mesmo diante da fama, ele nunca esqueceu de agradecer, não pelo que tinha, mas por quem o sustentava. Agradeça sempre, dizia ele. Agradeça quando acordar, agradeça quando vencer, e principalmente, agradeça quando nada parecer dar certo. Porque a gratidão é o idioma que o céu entende. Ela abre portas que a força não pode abrir. Ela atrai a presença de Deus, pois um coração grato é morada do Espírito Santo. Denzel sabia que a humildade é o que mantém o homem em pé, mesmo quando todos o aplaudem. Ele nunca se esqueceu de que todo talento vem de Deus, e todo sucesso deve voltar para Ele. Ele dizia: o mesmo Deus que te levantou, pode te ensinar a ajoelhar. Porque o orgulho é o começo da queda, mas a humildade é o início da sabedoria. Denzel via Deus em cada detalhe, nos sorrisos, nas dores, nas demoras, nas respostas silenciosas. Ele aprendeu que nem toda bênção chega no formato que esperamos. Às vezes, a bênção vem como atraso, às vezes, como perda, às vezes, como silêncio. Mas Deus sempre sabe o que está fazendo. Ele não erra caminhos. Ele apenas nos ensina a caminhar por fé, não por vista. E talvez hoje você esteja enfrentando uma fase difícil. Talvez as portas pareçam fechadas, as orações pareçam sem resposta, e a esperança pareça distante. Mas escute, Deus está agindo, mesmo quando você não entende. Cada lágrima é uma semente. Cada oração é um tijolo na construção do seu milagre. E cada agradecimento é um perfume que sobe aos céus. Denzel Washington sempre lembrava: não viva para impressionar o mundo, viva para agradar a Deus. Porque quando você vive com propósito, o mundo pode até não aplaudir, mas o céu se levanta, e o que vem do céu é eterno. Ele também dizia: a fé é como o vento. Você não vê, mas sente o efeito.
E é exatamente isso que Deus faz. Ele move o invisível para mudar o visível. Ele age no silêncio para transformar o impossível. Ele opera quando o coração se entrega com humildade e gratidão. Então, hoje, pare um instante. Feche os olhos. Respire fundo. E diga: obrigado, Senhor. Mesmo sem entender, eu confio. Porque a gratidão transforma a alma, renova a mente e atrai a presença divina. E quando o coração se enche de gratidão, o medo não tem mais lugar. Mas esta palavra não termina aqui. Ela apenas recomeça, mais forte, mais viva, mais cheia de fé. Porque Denzel nos ensina que o segredo da vida está em nunca se esquecer de quem você é e de quem te colocou onde está. Deus é o autor da sua história, e Ele ainda está escrevendo. Portanto, mantenha-se humilde. Seja grato. E confie, mesmo quando tudo parecer parado. Pois a pausa de Deus não é negação, é preparação. E quando Ele disser agora, o que antes era impossível se tornará realidade diante dos seus olhos. E assim chegamos ao fim desta palavra poderosa inspirada na vida e na fé de Denzel Washington. Mas, na verdade, este não é um fim, é um novo começo. Porque cada frase que tocou o seu coração, cada reflexão que despertou sua alma, foi uma semente plantada por Deus dentro de você. E as sementes de fé nunca morrem, elas florescem no tempo certo, no solo da esperança. Denzel nos ensinou algo precioso: que o sucesso sem propósito é vazio, que a fama sem fé é sombra, e que a vida só tem sentido quando é entregue nas mãos do Criador. Ele descobriu que o verdadeiro palco é o altar do coração. E que, antes de ser um grande ator diante das câmeras, ele precisava ser um servo fiel diante de Deus. Que esta mensagem te lembre de algo essencial. Você não está aqui por acaso. Há um propósito em sua jornada. Há um chamado que o céu reservou só para você. Talvez você ainda não o veja, mas Deus já escreveu. E enquanto você continuar orando, acreditando e sendo grato, o milagre continuará se movendo em silêncio. Hoje, permita-se sentir a presença divina em seu coração. Acalme seus pensamentos. Confie, porque quem caminha com Deus nunca está perdido. E como Denzel Washington nos ensinou, coloque Deus em primeiro lugar. Tudo mais encontrará o seu lugar. Então, onde quer que você esteja agora, diga em voz baixa, com fé: Senhor, obrigado pela vida, pelo propósito e pela chance de recomeçar. E que essas palavras ecoem dentro de você como uma luz que não se apaga. Porque o amor de Deus não tem fim. A misericórdia de Deus não tem limites. E os planos de Deus são sempre perfeitos. Que você leve esta mensagem para o seu dia, para a sua casa, para a sua vida. E que cada passo seja guiado pela presença do Espírito Santo. Lembre-se, o mesmo Deus que sustentou Denzel Washington sustentará você. E quando as cortinas do mundo se fecharem, que o brilho da sua fé permaneça aceso, iluminando o caminho de todos que cruzarem a sua história. Vozes do Espírito, transformando vidas com fé, esperança e a certeza de que Deus está no comando de tudo. Até a próxima e que Deus nos abençoe.